Mateus 25:14 diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junta onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, como pó e barro que sou, para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja como um canal de bênção. Assim eu oro e te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar teu assento. O texto que nós lemos faz parte de um contexto contado por Jesus no Monte das Oliveiras, aonde teve início no capítulo 24, porque quando nós lemos o versículo 14 do 25, ele vai começar, e também é continuidade. Ou seja, teve alguma coisa que aconteceu antes. E esse antes começou no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus vai conversar com os discípulos no versículo 3 e 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas? Os finais dos tempos. E qual será o sinal da sua vinda e dos fins dos tempos? Jesus sentou com os 12, Jesus sentou com os seus discípulos e começou a falar para eles sobre os finais dos tempos. E eles queriam saber o dia, eles queriam saber a hora, eles queriam saber o momento.
que Jesus voltaria para arrebatar a sua igreja. E essa história não é história de pregador, é uma história verídica. Jesus vai voltar. Jesus voltará para buscar a sua igreja, uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja verdadeira. E ele senta agora para conversar com os seus discípulos, dando sinais de quando ele voltaria. Pois ele diz que não competia a ele, e nem aos anjos, a ninguém, sobre quando ele viria, somente o Pai. Então, irmãos, ele começa a trazer sinais. Quando você perceber que esses sinais estão acontecendo, vocês vão perceber que eu estou voltando. E depois que ele termina então falando sobre isso, que esses sinais vão acontecer, e aí você vai saber que ele está voltando, e esses sinais nós já estamos vendo, todos eles acontecendo, que é aumento de terremoto, que é rumores de guerra, todas essas coisas que nós estamos vendo, pais se voltando com filhos e filhos voltando-se contra os seus pais, todas essas coisas nós já estamos vendo, todos esses sinais nós já estamos vendo acontecer. Então ele conta duas parábolas, para que eles pudessem ter uma compreensão melhor de quando ele voltaria. A primeira parábola é das 10 virgens, que vai falar sobre a espera demorada, mas uma igreja preparada. A espera demorada, o noivo vem, mas não no meu, não no seu, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Porque ele mesmo vai dizer que quando ele voltar, ninguém vai estar preparado, ninguém vai estar esperando, porque eu acredito que vai estar uma bênção. Porque quando está ruim, todos nós falamos, Maranata, vem Jesus. Mas quando está bom, não tão rápido, né, Jesus? Volta, mas não tão rápido assim. Mas quando está ruim, a gente fica desesperado e Maranata. E aí ele vai trazer então esse entendimento da parábola das 5 virgens prudentes e das 5 nécias. E a Bíblia vai dizer que 5 tinham reservas e 5 não tinham reservas. E todo crente que está preparado para a vinda do Senhor tem que ter reserva. E como nós adquirimos reserva? Orando, jejuando, se santificando, buscando a presença do Senhor. Nós vamos tendo reservas e vamos continuando com a chama acesa, acreditando que em breve Jesus virá. Que logo ele virá. Então a primeira igreja, a primeira parábola, melhor dizendo, estava alertando os discípulos que eles tinham que ter reservas, esperar, porque o noivo podia atrasar na visão delas, mas na visão do Senhor, ele virá na hora certa, no tempo certo, e todos nós precisamos estar preparados para encontrar com o noivo. Depois que ele conta esta parábola, ele já emenda na outra, dizendo então, no versículo 14, e também, e aí ele vai contar essa parábola dos talentos, para que nós possamos entender esse texto. Porque chegamos ao final do ano de 2024, última ceia de 2024. E quando chega no final do ano, é sadio de pararmos para refletirmos como foi o ano. Se espiritualmente eu estou melhor do que o ano passado, no ministério eu estou melhor do que o ano passado, no trabalho eu estou melhor do que o ano passado. Não, pastor, eu troquei de carro, comprei uma casa nova. Não, irmãos, eu estou falando de questão de que nós somos. É o que nós somos. Isso é bênção, Deus é bênção.
Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas como pessoa, você está melhor do que dezembro de 2023? Porque é isso que está tratando essa parábola. Se nós estamos melhorando para encontrar com o Senhor quando Ele voltar, porque haverá o dia de prestação de contas. Haverá o dia que nós teremos que prestar contas ao Senhor. Por isso, esta parábola ela está tratando sobre trabalho, enquanto a outra está tratando sobre a espera, essa está tratando sobre trabalho. Porque o Senhor tem nos confiado talentos. E Ele vai cobrar, porque o texto está dizendo que Ele vai cobrar o talento que Ele te deu. O talento que Ele nos deu. E a minha pergunta para você nesta noite: o que você fez em favor do reino de Deus? Quantas almas você ganhou para Jesus este ano? Quantas vidas você ajudou com uma oração, com um aconselhamento, com uma visita? Quantas vidas você ajudou com uma cesta básica, pagando uma conta? Talvez, não, Deus, eu não tenho condições de pagar a conta de ninguém, eu que preciso. Mas você pode estar ajudando de outras maneiras, como eu já coloquei. Porque Deus nos dá talentos para fazermos a sua obra. E Deus vai cobrar de mim e de você. Porque nessa parábola dos talentos, nós entendemos que, na ilustração que Jesus está contando, o talento era uma medida, tanto de prata ou de ouro. E aqui tem um ensinamento profundo para nós. Porque às vezes a gente questiona, não Deus, mas a um o Senhor deu 5 talentos, a outro o Senhor deu 2, mas a mim o Senhor deu 1, ou talvez não deu nenhum. Mentira, irmão, Deus dá talento para todo mundo. Porque, não, mas eu não tenho revelação, eu não curo ninguém. Não, irmãos, a Bíblia fala que tem talento de administrar, tem talento do socorro, tem talento de... Tinha Dorcas que ajudava fazendo costura para ajudar. Tem gente que faz bolo, tem gente... Deus pode usar o teu talento, como aquela passagem que nós vemos que aquela mulher, que ela tinha em casa, só uma botija de azeite. E através da botija de azeite, Deus trouxe prosperidade e abençoou a vida dela e a casa dela. Então Deus não precisa de muito para operar um milagre, Ele só precisa de um coração disposto, de vidas que queiram ser usadas para a glória dEle. Então um talento era uma medida de 30 a 40 quilos de prata ou ouro. Alguns tentam especular e fazer um cálculo, aproximadamente daria hoje R$1 milhão. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas imagine, irmãos, quem recebeu recebeu R$1 milhão. É pouco? Não é pouco, irmãos, é muito. Então o Senhor que confiou um talento àquele servo, confiou muita coisa. Então não é desculpa para ninguém dizer, mas o Senhor só me deu um talento, por isso que eu não trabalhei. Porque o que eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite, não é os 5 que multiplicou, não é os 2 que multiplicaram, mas o 1 que enterrou o que Deus deu. Porque esse ano está terminando, e talvez ministerialmente, espiritualmente, a tua vida não mudou, porque você resolveu enterrar o que Deus te deu, e não exerceu o que Deus te deu na casa dEle, na obra dEle, para ajudar o teu irmão, para ajudar a tua irmã, para ajudar o teu próximo. E é isso que o Senhor está falando conosco nesta parábola dos talentos. Por quê? Porque tem dons administrativos, dons eclesiásticos, dons espirituais. E o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade. Aí aqui já muda tudo.
Por quê? A um o Senhor deu 5 porque ele tinha capacidade de administrar os 5. O outro o Senhor deu 2 porque Deus sabia que ele tinha capacidade de administrar os 2. Ao outro ele deu 1 porque ele tinha certeza que ele podia trabalhar com aquele 1 e multiplicar aquilo que Deus deu para ele. Mas o que ele fez? Enterrou o que Deus deu. Por isso, irmãos, faça o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você evangelizar? Evangeliza. Pastor, Deus me chamou só para orar. Foi para isso que Deus te chamou? Ore. Ore por mim. Ore pela minha casa, ore pela igreja, ore. Não, Deus me chamou para evangelizar, para ser um missionário. Seja um missionário. O problema é que Deus nos deu o talento, segundo a nossa capacidade. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu e o seu coração. E Deus sabe que quando Ele te deu esse talento, você já está capacitado para usar esse talento. Eu gosto muito dos livros do pastor Hernandes Dias Lopes. Mais uma vez eu li o primeiro livro que ele escreveu, Quase Salvo, porém fatalmente perdido. Irmão, se você lê o livro, muito simples, até meio bagunçado a didática do livro. Mas se você pega um livro do Hernandes Dias Lopes hoje, você vai ver que é um livro organizado, com sabedoria, com começo, meio e fim. Por quê, irmãos? Porque todo mundo tem que começar a trabalhar com o seu talento. Ah, Deus me chamou para louvar. Irmão, glória a Deus que Deus te chamou para louvar. Fala com o pastor Augusto, entra no coral, faça um curso, se prepara. Deus me chamou para pregar. Vai para o seminário, irmão, vai para o joelho, vai orar. Pastor, Deus me chamou para cuidar da limpeza da igreja. Irmãos, diante de Deus eu falo isso para vocês. Quarta-feira as irmãs vêm limpar aqui a igreja. Eu fico olhando o cuidado, o zelo. Elas fazem coisas que não é da parte delas. Elas vêm aqui, aspiram o altar, aí elas enrolam os fios, organizam tudo no lugar que não seria nem parte delas, isso é a parte do pessoal do som. Mas elas vêm, organizam, limpa, aspira, tira o pó, passa aqui o pano, lava a igreja. Irmãos, eu vejo isso e me alegro. Você imagina se Deus não vê? Você acha que Deus fica indiferente de ver o capricho, o cuidado, a dedicação das irmãs limparem? É o talento delas, irmãs. Elas vêm aqui para a igreja com alegria para limpar. Elas têm responsabilidade, quando não dá para vir, avisam. Tudo isso, irmãos, é talentos que Deus vai dando para que nós possamos adquirir mais e mais. Mas se Deus chamou elas para apenas fazer isso, quando o Senhor voltar, vai dizer, sabe o que para elas? Muito bem, servas boas e fiéis. No pouco fostes fiéis, agora no muito eu vou colocar vocês. Agora, o que Deus colocou no meu coração, por quê? Você enterrou o seu talento. O ano está findando e você enterrou o seu talento. Não, pastor, foi muita correria. Não, pastor, foi a preguiça. Não sei, irmãos, qual foi o motivo. Mas hoje o Senhor está nos dando esse alerta para que nós possamos desenterrar o que Ele nos deu. Para que no próximo ano, em dezembro de 2025, nós possamos receber o selo de aprovação do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Tira daquele que não tem e dá para aquele que tem, porque Ele vai multiplicar, Ele vai multiplicar, Ele vai multiplicar. Porque quem enterra o seu talento, não apenas não avançou, não apenas retrocedeu, mas prejudicou a si próprio e prejudicou o corpo de Cristo.
Porque você sabia que tem situações que Deus nos abençoa quando a gente aceita trabalhar na casa do Senhor? Aceita fazer a obra do Senhor? Pergunta para os obreiros aqui, se eles já não receberam bênçãos quando eles foram aceitar o chamado do Senhor. Veio luta, faz parte do pacote, irmão. O obreiro até brinca com eles. Obreiros que não têm história, obreiros que não têm lutas, não foi chamado por Deus. E aí, foi bênção chegar até aí? Foi uma vitória? Não foi, irmão, eu converso muito com ele. Muitas lutas, muitas dificuldades. Mas sabe o que acontece? Ele aceitou o chamado do Senhor. Ele não desistiu do chamado do Senhor. Ele aceitou porque ele entende que Deus colocou talentos na mão. E conforme ele for trabalhando esses talentos, Deus vai multiplicando. E Deus vai cuidando. Então ele cuida de si próprio e Deus cuida dele. Agora, se você enterra o seu talento, você está prejudicando a você mesmo. Porque você está deixando de sentir mais a presença de Deus. É muito bom, irmãos. Eu gosto de sentir a presença de Deus. É bênção, irmão, você chorar sentindo a graça de Deus. Você dar uma rajada de língua estranha sentindo a presença de Deus. É muito bom, irmão, você querer dar uma sapateadinha sentindo a presença de Deus. É muito bom, irmãos. É muito bom tudo isso, irmãos. Isso é importante para nós, para sentirmos a presença do Senhor. Mas melhor coisa, irmãos, é você ter certeza que você está trabalhando na obra do Senhor. Que Deus está se agradando de você. Que Deus está te dando o selo de aprovação. Por isso, o Senhor distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Porque Ele vai dizer, chegará o dia da prestação de contas. Depois de muito tempo, percebe, irmãos, tanto a parábola das virgens, como esta parábola, está dizendo que depois de muito tempo. Então, está demorando. Porque quando Jesus contou esta parábola, não foi só para os discípulos, mas para toda a igreja, até a volta do Senhor. Então ela está valendo, porque, versículo 19, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Vai ter, irmãos, o dia do acerto de contas. Vai ter o dia que o Senhor vai separar os ímpios dos justos, aonde a igreja vai ser arrebatada e os incrédulos vão ficar. Haverá esse dia, onde verá o juízo final, mas para nós que estamos salvos, haverá o dia de prestação de contas. O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo? Você está multiplicando ou você está enterrando? Pastor, eu não faltei um culto esse ano. Domingo, estou aqui. Quarta, estou aqui. E sexta, estou aqui. E no culto do jovem? Também, pastor, estou aqui. Mas só veio. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Não, pastor, estou só vindo. Não, irmão, não é só para vir. Deus te chamou para fazer algo. E nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazermos. Porque o Senhor, Ele já nos capacitou, irmãos. Já nos capacitou. Porque tem gente, irmão, que trabalha lá no departamento infantil e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você vê o pastor Tiago cuidando da tesouraria da igreja, irmãos? Tudo impecável, tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, tudo organizadinho. Irmãos, zelo com as coisas do Senhor, zelo com a casa do Senhor, zelo com a obra do Senhor. Você vê alguns diáconos, irmãos, alguns, tá? Você vê alguns diáconos tão zelosos. Vê um copo no chão, pega. Uma cadeira desarrumada, arruma. O banheiro sem papel, leva. Não espera mandar, irmãos, ele é diácono. Não precisa esperar o líder mandar. Ele está vendo a necessidade, ele vai e faz. Irmão, mas o que eu quero que você entenda
É que ninguém faz isso para mim, para você. Não, irmãos, eles fazem para Deus. Eles fazem o melhor, dedicados, esforçados, porque estão fazendo para Deus. Então, irmãos, vamos mudar nesse próximo ano em nome de Jesus. Vamos começar a cuidar da casa do Senhor. Vamos começar a cuidar do nosso próximo. Vamos começar a fazer a obra do Senhor com mais dedicação, com mais esforço. Vamos começar a fazer a obra do Senhor com alegria, com motivação. Porque às vezes a gente vê alguns irmãos, me perdoa a minha sinceridade, mas hoje é Santa Ceia, a última do ano, aí o ano que vem você vai me ver, já vai estar esquecido tudo isso aí. Irmão, você conversa com alguns irmãos, e aí, irmão, glória a Deus. Não, pastor, não está glória a Deus, não. Irmão, que é bom você estar aqui para buscar o Senhor, não. Irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem luta, irmão? Tem, eu tenho luta também. Todo mundo tem luta, irmão. Ninguém está aqui para contar a luta de ninguém. Vamos colocar aqui, vamos ver se a minha luta é maior que a tua. Já viu aquele irmão que às vezes ele está precisando desabafar? Ele não precisa que você fale nada. Ele só quer desabafar. Ali começa. Pastor, estou desempregado há 2 dias. Estou desesperado com as minhas contas. Ih, irmã, pastor Edson ficou desempregado 5 anos. Deus deu graça para ele. Irmão, não está medindo quem pode mais, quem pode menos. Quem sofre mais, quem sofre menos. Só precisa ouvir. Irmãos, vamos orar. Deus vai abrir uma porta para você. Nós oramos já por vários irmãos e Deus abriu a porta, vai abrir para você também. Tenha fé, irmãos. É só ouvir, irmãos. Não precisa se colocar numa balança. É lógico que a gente tem experiências que a gente pode compartilhar para aumentar a fé da pessoa, mas não para competir, irmão. A pessoa não deixa você terminar de falar a luta. E aí você já começa a querer questionar, falando que ela é fraquinha, que você é mais forte que ela. Escuta, irmão. Você não tem esse dom de ouvir, de aconselhar, passa para o irmão Ari. Gosta de aconselhar, gosta de visitar. Passa para ele, que ele vai conversar direitinho. Ele vai aconselhar direitinho, irmãos. Porque cada um tem um talentinho na presença do Senhor. Irmão, sabe o que me segurou na igreja, quando eu comecei a frequentar a igreja, em 94? Começava a ir na igreja, namorava com a pastora, chegava lá na porta, tinha o diácono Toninho, lembra? Lembra, irmã Rose? Lembra, irmão Túlio? Lembra, Fausto? Diácono Toninho. Nossa, que irmão amável. Dava alegria de ir para a igreja só para ver o irmão Toninho. Ele ficava na portaria da igreja. E ele tinha tanta alegria. Meu, que bom que você veio aqui. Mas não era fingido. Era natural da pessoa. Porque tem gente que é sisudo. Não adianta querer ficar sorrindo. A pastora é divertida. Eu não sou divertido. A pastora gosta de abraçar todo mundo. Eu nem abraço todo mundo. Cada um tem o seu jeito, e Deus respeita o jeito de cada um. É lógico que a gente tem que mudar cada dia mais para ser parecido com Cristo. Mas cada um tem a sua essência. Não adianta eu querer fazer uma mentira que eu não sou. Porque Deus conhece meu coração. Fala, você é hipócrita mesmo, hein? Abraça o irmão e por dentro você fala, não quero te abraçar, não. Beija o irmão, não quero te beijar, não. Não, Deus te conhece, irmão. Você só fala para Deus, Deus, me ajuda a abraçar esse irmão fedorento. Com amor, Jesus. Me ajuda, Senhor, dar um beijinho, um ósculo santo nesse irmão que fala mal de mim. Aí Deus vai fazer a obra, irmãos, porque Deus está vendo a tua sinceridade. Deus vai fazendo a obra, Deus vai mudando. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente recebe o fruto do Espírito. Aí a gente tem mais amor, a gente é mais amável, a gente é longânimo, a gente é benigno. Aí a gente deixa um pouquinho de ser bruto para ser mais amável, né? A gente vai mudando. Porque é essa a proposta do Evangelho. É a gente a cada dia mais ser parecido com Cristo. Por isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. Desenterre o teu talento. Porque a gente precisa ser mais parecido com Cristo. A gente tem que andar na presença do Senhor. Eu não sei qual é o talento que você enterrou esse ano.
Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade, antes do dia da prestação de contas. Desenterre o teu talento. Desenterre para que você possa fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque não basta apenas nós desenterrarmos, mas que no próximo ano nós possamos multiplicar o que Deus nos deu. E aí você vai terminar o ano mais feliz. Porque quando a gente agrada o Senhor, irmãos, Deus tem prazer em agradar a gente. Mas agradar é uma coisa, né, irmãos? Porque às vezes a gente está agradando ao Senhor, Deus está se agradando da gente, aí Deus dá mais luta, dá mais prova, e aí a gente fala, meu Deus, mas isso aí não é ser agradável. Mas aí Deus fala assim, não, mas é para o teu crescimento. Essa lutinha vai te fazer mais crente, vai te fazer mais dependente de mim. Essa luta vai fazer você ser mais confiante em mim. Então Deus sabe como trabalha com cada um de nós, porque nós somos vasos, Ele é o oleiro. E Ele vai moldando. Cheguei no meu limite. Chegou nada, irmão. Não aguento mais. Ó Deus, é o meu limite. É nada. Você pensa que é o seu, e Deus fala assim, não, você aguenta mais. Eu vou te dar mais uma gracinha aí, você vai mais um pouquinho. Mas essa luta vai ter um fim. Essa luta vai passar. Talvez o ano todo passou na luta. E você está desesperado porque está terminando na luta. Aí você, estou no meu limite. E Deus está falando para você, não está nada. Eu vou dar mais um pouquinho de graça. Você vai suportar só mais um pouquinho. Mas a bênção vai ser melhor do que você está esperando. Porque o Senhor não vai chegar atrasado, Ele vai chegar na hora certa. Porque o Senhor chegou e começou a conversar com eles. Versículo 19, o dia da prestação de contas, aí veio o 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, no muito eu vou colocar você. Vem e participa da alegria do Senhor, porque recebeu 2, foi a mesma coisa, mas o que recebeu 1, por fim, 24, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse, irmão, olha a situação, sabe quem é o Senhor dessa parábola? É Jesus. Jesus é o Senhor da parábola. Algo perturbado vai dizer. É claro que era uma história que ele que estava contando, né, irmãos? Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. E por isso tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e dá o que tem 10, pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil. Aquele que enterra o talento, Deus chama de servo inútil. Que no próximo ano, que no dia da prestação de contas, o Senhor não nos chame de servos inúteis, mas que nós possamos receber, foste fiel no pouco, mas no muito eu vou colocar vocês. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Nós vamos fazer esta oração agora. Só para você que enterrou o seu talento. Só você que esse ano falou, não faço nada para o Senhor, estou de mal, estou de biquinho. Deus é tão bom, né, irmãos? Ele até respeitou o teu silêncio. Mas hoje Ele está te chamando para voltar, porque Ele conta com o Senhor. Ele conta com você, melhor dizendo. Ele conta com você. O evangelista Rogério, quando pregou aqui, ele disse, a quem Deus escolhe,
não tem escolha. A quem Deus escolhe, não tem escolha. Pergunta para o pastor Augusto se alguma vez ele já não quis largar o coral, o louvor. Pergunta, irmão, para o Wellington, que ficou 17 anos cuidando dos jovens, se em algum momento ele não pensou em desistir, mas ficou 17 anos perseverando. Jovens já casados, jovens já com filhos, que cresceram com ele no ministério. Porque vale a pena perseverar, irmãos. Vale a pena perseverar. Vai ter os momentos de querer chutar o pau da barraca. Vai ter, irmão, vai ter. Mas nessa hora, sabe o que você faz? Fica no silêncio. Vai para o teu quartinho, fecha a portinha e fala com Jesus. E ele vai ouvir. Mas hoje ele está te dando a oportunidade. Volta depressa a fazer o que Deus te chamou. Porque haverá o dia de prestar conta. Eu louvo a Deus, irmãos, porque assim, os obreiros que partiram dessa casa, que já estão lá na glória, foram tudo obreiros aprovados. Porque se a gente tem aquela dúvida, será que foi, será que não foi? Mas a gente sabe os que foram, estavam com o passaporte carimbado, atuante na obra do Senhor, e hoje estão lá com o Senhor lá na glória. O dia que a gente chegar lá na glória, que o Senhor também possa nos achar como servos bons e fiéis, que fomos fiéis na obra do Senhor, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Então você que enterrou o seu talento, põe a tua mão no teu coração, que nós vamos orar, porque hoje o Senhor está nos dando graça para voltarmos, para fazermos a obra do Senhor.